Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Abril. Continuação do capítulo 15. O estômago de Draco revirou quando o homem disse um feitiço de comunicação e começou a conversar com alguém que, provavelmente, estava em Azkaban. Inveja. Desviou o olhar, voltando o mesmo para o vazio cinzento do mar que, de repente, após mais algumas palavras trocadas entre os funcionários, foi preenchido pela ilha e pela fortaleza que servia de prisão. Sentiu a garganta pulsar. Eles tinham deixado que ele visse Azkaban. Alguns minutos depois, eles também deixaram que Draco descesse da balsa, como era de praxe. Malcolm, o segurança da segunda porta, deslizou a varinha em torno de seu corpo, verificando se ele portava algum objeto perigoso. Seu maço de cigarros não fora detectado, nem seu isqueiro. Maris recebeu-o no corredor principal. Exibia o senho franzido numa seriedade um pouco falsa. Draco sabia que o médico gostava dele como se fosse um filho, e imaginou se Maris gostaria dos filhos de verdade, se eles fizessem metade do que Draco já fizera. Com certeza não. Quando o Sr. Potter me contatou, achei que estava brincando. Sinceramente, Draco, o que você veio fazer aqui? Draco encarou-o. As pessoas costumavam confiar mais naquelas que olhavam em seus olhos e não hesitavam. Por isso mesmo, Draco aprendera desde cedo a fazer isso quando precisava adquirir tal confiança. Ambos se direcionaram para o elevador, como se soubessem exatamente que rumo tomar. Quero ver Pansy Parkinson e Cormac McLean uma última vez, antes de ser impossível voltar aqui para fazer isso. Draco disse. Não era mentira. Você sabe qual é a nossa política de visitação para prisioneiros com alguma patologia psicológica. Maris começou, segurando a porta do elevador e esperando que Draco entrasse no mesmo. Precisamos de uma autorização expressa do Ministério e... Maris, Draco interrompeu-o. As portas do elevador se fecharam e o médico observou a aparência no espelho, mas Draco evitou olhar para este. Você sabe que eu não posso ir ao Ministério. Você poderia ter pedido a Harry Potter, então. Potter faria um estudo de caso e eu teria que assinar 3.000 contratos que me jurariam de morte se oferecesse um cigarro a um dos dois. Não é nada secreto, só gostaria de me despedir. O loiro disse olhando para o teto do elevador enquanto o mesmo subia alguns metros para o segundo andar. E além do mais, a mulher dele está ciente de tudo. Mas Maris respirou fundo. O elevador chegou a seu destino e ambos saíram do mesmo. Draco ainda se sentia claustrofóbico. Seguiu os passos do médico até a metade do corredor, quando este parou de andar para olhá-lo. Por que você tenta entrar na plataforma 9:30? Como você sabe disso? Maris girou o corpo. Era a primeira vez que o médico lhe parecia impaciente. Draco franziu as sobrancelhas, curioso, enquanto Maris passava a mão pelos cabelos grisalhos. Você acha que somos burros por acaso? Nós lhe vigiamos, Draco, todos os dias. Nós sabemos o que você come, o quanto você gasta com cigarros e bebidas. Nós sabemos todas as vezes que você toca um objeto cortante. Porque você só fez merda quando pôs as mãos neles há uns anos, não foi? Draco piscou algumas vezes, encarando o rosto repentinamente sério de Maris, um pouco impressionado com a sua incapacidade de ter pensado naquela possibilidade. Ficara sozinho por tanto tempo no meio de estranhos que realmente se esquecera de que existiam pessoas que o conheciam e que estavam interessados no que ele poderia fazer. Aquela sua ex-namorada, Nicole Callaghan. Precisamos confundi-la para que ela não entrasse em colapso quando foi visitar o irmão no cemitério e, acidentalmente, passou em frente ao túmulo de Leon Houston. Você foi solto e cometeu falsidade ideológica, porra, usando o nome de um dos homens que você matou. Draco olhou para os pés. Uma sensação estranha tomou conta de seu corpo, porque pela primeira vez desde que não conseguira matar Dumbledore, alguém gritava com ele como um pai decepcionado. Eu convenci Harry Potter a deixar que sua filha se aproximasse de você no cemitério, daquela vez. Eu fiz uma porra de um favor para você, Draco. E agora você vai tentar me enganar dizendo que você pediu para que Ginevra Weasley Potter lhe trouxessem Azkaban para que você pudesse ver
Cormac McLean e Pansy Parkinson pela última vez? Draco entreabriu os lábios. Poderia estar surpreso com o repentino surto de esperteza do médico. Por favor. Aquele homem soltara um comensal da morte apenas por afeição, porque não havia nenhum outro motivo plausível para sua libertação. Mas, na realidade, o problema não era esse. Queria que Marie se fodesse. O problema todo era que mais alguém, além dele e de Amy, sabiam sobre aquele encontro. O problema todo era que ele acabara de violar tudo aquilo que fora sagrado em sua vida. Tudo aquilo que o fizera acreditar, mesmo que apenas por algumas horas, na existência de Deus. Draco sentiu-se de repente mais envergonhado e doente do que nunca. E talvez o fato de não conseguir falar porra alguma demonstrasse isso. Eu não sei que diabos você está planejando, Draco, mas vai parar agora. Maris continuou apontando-lhe o indicador. A respiração de Draco estava ligeiramente suspensa e ele conseguiu ouvir o coração batendo na altura da garganta. Sabe por quê? Porque esse peso nos seus ombros é culpa. E a gente não alivia a culpa das merdas que fez fazendo outras merdas. Você deixou que eu conversasse com a minha filha, Maris. Draco disse após alguns segundos de silêncio. Sua voz estava mais pesada e mais séria do que antes. Nossa garganta sofre com a tensão do ar, com a tensão no ar. Talvez seja isso o que eu carrego nos ombros. Não, Draco. Isso você carrega no estômago. Nos ombros é culpa. Maris concluiu, imaginando-se cheio de razão. Draco entreabriu os lábios para responder, mas não veio nada à sua mente que lhe parecesse satisfatório ou interessante, além da vontade de fumar. Que diabo você queria com Parkinson ou McLean? Mas objetos mágicos não perdem o poder quando o trouxa os toca? Harry balançou a cabeça, passando a mão pelo rosto. Havia uma dezena de pergaminhos espalhados sobre a mesa da cozinha. O tinteiro estava aberto e seus olhos estavam tão cansados que o ar começara a ondular em sua volta. É o argumento de Maris, só que os vira-tempos não são objetos mágicos comuns. Eles podem foder com a vida de muita gente, e por isso ninguém nunca deixou um trouxa brincar com um. Então, é incerto. Gina abriu a geladeira. Era um costume dela acordar no meio da noite para comer. Outras pessoas que fizessem isso engordariam absurdamente. Mas Gina tinha um metabolismo fantástico, de forma que, grávida de 6 meses, devia pesar no máximo 55 quilos. Às vezes, quando Harry precisava trabalhar até tarde, encontravam-se na cozinha e discutiam alguma coisa. A coisa discutida variava. Poderiam falar sobre o campeonato de quadribol, sobre a reforma curricular em Hogwarts, sobre novos crimes que Harry deveria resolver. Havia também alguns tópicos fixos como Jim, o novo bebê, Hermione e a filha. A pauta de hoje era um daqueles assuntos que eles evitavam discutir. Draco Malfoy. Havia um acordo silencioso no qual eles entendiam que Malfoy não estava mais relacionado às suas vidas, mas quando ele procurava a ajuda de Gina para ir a Azkaban, onde pretendia planejar algo com Parkinson e McLean, não tinha como não quebrar o tal acordo. Marise entrou com um pedido oficial, pelo menos? Ela perguntou, tirando ingredientes de um sanduíche da geladeira. O estômago de Harry doeu ao sentir o cheiro do pão e ele percebeu que também estava com fome. Respirou fundo, recostando-se na cadeira. Fez. Ele esticou o braço, mexendo nos pergaminhos até encontrar o relatório de Maris entregue ao ministério naquela manhã. Depois conversamos pela lareira. O que ele me disse é que Malfoy, ao contrário dos outros pacientes de Azkaban, nunca pareceu realmente louco. Se é que você me entende, que as técnicas que tanto Hermione quanto Maris utilizaram davam resultados de uma pessoa completamente normal e nada explicava o motivo da prisão. E que isso, junto com a denúncia de Parkinson e McLean, foi o que soltou-o. Só que as tentativas recentes dele de tentar voltar ao mundo dos bruxos está modificando alguma coisa no mapa psicológico e, segundo Maris, se ele tentar usar o vira-tempo como uma última tentativa desesperada, ele deve ser preso novamente. Gina fechou o primeiro sanduíche e entregou-o num guardanapo a Harry, sem que ele pedisse. Ela estava séria, provavelmente pensando na possibilidade do vira-tempo funcionar com um trouxa, que era o problema da questão toda.
Ela começou a fazer outro sanduíche enquanto Harry mordia o seu. Malfoy vai tentar usar o vira-tempo de qualquer jeito, não vai? Ela perguntou. Harry tirou os óculos, apoiando-os sobre o relatório de Marise enquanto mastigava seu sanduíche. Não sabia realmente onde toda aquela história entre o diretor de Azkaban e Malfoy iria chegar, o que era extremamente perigoso em sua posição. As decisões eram dele, no fim das contas. As consequências recairiam sobre ele. Não estava mais em Hogwarts e ele não tinha mais 17 anos para ter a coragem de fazer alguma coisa só para testar. Por que você diz isso? Perguntou após engolir o sanduíche. Gina abriu a geladeira novamente, buscando uma jarra de suco de abóbora. Porque é óbvio, vocês o privaram das duas coisas que ele mais, não sei se posso dizer amava, mas com as quais mais se importava na vida, magia e Hermione. Ele mesmo sabe que as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Ele sabe que não pode ser um Malfoy no mundo bruxo e amar uma nascida trouxa. Só que eu acho que ele não se importaria de não ser bruxo se pudesse ficar com ela. Como ele não pôde ter Hermione, ele vai buscar uma forma de ter a magia. Então ele vai usar o vira-tempo. É meio óbvio. Harry sorriu de leve. Por causa da miopia, enxergava Gina embaçada, como se houvesse um vidro jateado entre eles. Mesmo assim, podia ver exatamente a cor forte de seus cabelos e o contorno de seu ventre. Imaginou se o bebê teria os cabelos como os dela. Jean nascera moreno. Então, o que Maris precisaria tentar descobrir é o que Malfoy quer mudar no tempo. Ela continuou, já que Harry não dissera algo. Se quer, por exemplo, ajudar você sabe quem a vencer a guerra. Se quer matar alguém, ou se quer apenas voltar a ser um bruxo, mesmo estando em Azkaban. São 3 da manhã e você ainda é o ser mais esperto do mundo. Harry riu, comendo outro pedaço de seu sanduíche. Viu Gina servir um copo de suco para ele e parar ao seu lado depois disso, observando os pergaminhos sobre a mesa. Você conversou com Hermione? Ela perguntou. Sim, ele ficou sério mais uma vez, uns dias antes de tudo isso. Ela disse que iria ficar bem por causa de Amy, mas quase chorou. Eu não acho que ela vai ficar bem, na verdade, mas ela não me pede nada. É como se não quisesse voltar atrás nas decisões que tomou. Típico, disse Gina, torcendo o nariz. Posso sugerir algo? Ela tocou-lhe o ombro com uma das mãos finas. Harry segurou a mesma, trazendo-a para perto do próprio rosto e beijando-a. A pele de Gina tinha um cheiro doce de creme para o corpo. Claro, meu amor. Ele falou, movendo a cabeça para o lado, meio que sem querer, apenas para esbarrar acidentalmente com o rosto na barriga da esposa. Quando isso aconteceu, ela segurou a cabeça dele contra sua roupa, e Harry fechou os olhos ao sentir a pulsação de seu filho, ou filha. Gina entrou com os dedos pelos cabelos dele, acariciando-os devagar. Vocês deveriam dar escolhas para Malfoy. Dê o vira-tempo como uma quer, mas também quebre a cláusula do contrato e diga que ele pode se aproximar de Hermione. Se mesmo assim ele quiser voltar no tempo para mudar alguma coisa, aí sim Maris pode prendê-lo com um motivo. Que motivo? Ele afastou-se um pouco e olhou para cima. Seus olhos encontraram os de Gina, que segurou seu rosto. Harry, se a gente tem amor, a gente não quer mudar o tempo. A gente quer que as coisas continuem exatamente como elas são. E se ele tiver Hermione ao alcance e quiser mudar alguma coisa, ele é louco e nunca deveria ter saído de Azkaban. Você sabia que isso mata? Ele perguntara. Cigarros, bacon frito, uísque em excesso, andar sozinho de madrugada, se jogar de um edifício, a faca da cozinha, escorregar no chuveiro, dirigir sem cuidado, estresse, angústia, atravessar a rua sem olhar para os lados, enfiar a mão numa tomada, xingar a mãe de um psicopata, um cachorro raivoso, uma gama de coisas naquele mundo matava, inclusive ele. A surpresa também estava nessa lista, porque você fica paralisado, os seus músculos ficam tensos e as suas pupilas dilatam. Primeiro, seus sentidos são acesos e, passados os primeiros segundos, se perdem. Você perde a sensibilidade na ponta dos dedos. A sua visão começa a embaçar, você não escuta absolutamente nada, e sua saliva seca e sua respiração interrompida pelo seu próprio cérebro, que age meio suicida. O seu coração dispara e o mundo inteiro consegue ouvir os batimentos, menos você. O cigarro caíra de seus dedos e a sua saliva tinha secado, de fato. Mas talvez Hermione não fosse morrer daquela vez, porque havia algumas coisas que
Percebia claramente o cheiro da fumaça misturado àquele cheiro metálico que ela perdera em sua memória, e a imagem de Draco Malfoy refletida em sua retina. Continua.